Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre uma unidade de comprimento conhecida como metro, e que talvez você já tenha até mesmo ouvido falar sobre ela. Sem dúvida, o metro é a unidade de comprimento mais usada no mundo. E então, a pergunta natural sobre isso é: qual é o tamanho que tem um metro? Bem, uma forma de obter uma aproximação para o metro é imaginar um jogador de basquete bem alto, que é um pouco mais alto do que um homem médio. Então, é um pouco mais alto do que eu, que tenho uma altura média. Esse aqui é o nosso jogador de basquete. Ele tem cerca de 2 metros de altura. Então, isso seria 2 metros. Aqui nós temos 1 metro, e esse m minúsculo é a abreviação de metro, e aqui nós temos 2 metros. Uma outra maneira de pensar sobre 1 metro é se você der um passo longo. Se você tem, digamos, 7 ou 8 anos, e se você der um passo longo, você pode viajar cerca de 1 metro. Então, esse aqui é o seu passo longo, bem aqui. Isso está perto de 1 metro, aproximadamente. Não é necessariamente 1 metro, mas é algo bem próximo. Agora, uma unidade de comprimento relacionada é conhecida como centímetro. E você já deve reconhecer que tem a palavra metro nele, e também tem a palavra cente. Você sabe o que a palavra cente significa? 100 centavos gera R$ 1, certo? Pensando nisso, você vai me dizer o quê? Que 1 centímetro é 100 metros? Não é 100 metros e não é maior do que 1 metro. Na verdade, é muito menor do que 1 metro. É 100 centímetros que será igual a 1 metro. Uma forma de pensar sobre isso é se eu escrever isso daqui de forma abreviada. 100, e aí, normalmente, colocamos aqui o C e o M minúsculos. Logo, 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, nesses desenhos aqui, 1 centímetro é muito menor que 1 metro. Até o que eu acabei de desenhar aqui é muito menor que 1 metro. E uma forma de você pensar sobre 1 centímetro é se você colocar aqui o dedo para fora. Dependendo do quão grande é o seu dedo, você pode ter certeza que ele vai ter algo próximo a 1 centímetro de largura. Como um homem adulto de tamanho médio, o meu dedo tem cerca de 2 centímetros de largura. Se eu tirar o meu dedo indicador e se eu fosse medi-lo, eu teria aproximadamente aqui 2 centímetros. Enfim, 100 centímetros constituem 1 metro, e eu espero que isso faça um pouco de sentido para você. Agora, dado que acabamos de aprender sobre metros e centímetros, vamos pensar sobre com o que é melhor medir, dependendo do tamanho da coisa. Por exemplo, se eu estivesse olhando para algo bem alto, com o que seria melhor medir isso? Seria melhor medir isso em metros ou seria melhor medir isso em centímetros? Pause esse vídeo e pense sobre isso. Bem, uma árvore bem alta vai ser muito mais alta do que até mesmo esse jogador de basquete. Então, normalmente, as pessoas mediriam isso em metros. Uma árvore razoavelmente alta poderia ter 10 metros ou 20 metros, ou mesmo, em certos casos, 30 metros ou mais. Agora, se ao invés de uma árvore eu quisesse medir o comprimento de um rato, deixa eu desenhar um rato aqui. Olha aqui as suas patinhas. Isso aqui está parecendo um peixe com cauda, mas é um rato, ok? Nesse caso, eu mediria o comprimento desse rato aqui em metros ou em centímetros? Bem, um rato é muito menor em comprimento do que uma árvore alta. Então, provavelmente, a gente vai medir isso em centímetros. Um pequeno rato pode ter talvez 5 ou 10 centímetros de comprimento. Agora, vamos observar outra coisa aqui e decidir se é melhor medir em centímetros ou em metros. Vamos dizer que eu tenha ido para o ginásio local e lá tem uma piscina. Vamos supor que eu queira medir o comprimento dessa piscina. Eu sei que são 25 aproximadamente, mas 25 o quê? 25 metros ou 25 centímetros? Lembre-se, essa é a piscina do ginásio. Então, pause esse vídeo e pense um pouquinho sobre isso. E aí, você acha que isso daqui seria 25 centímetros ou 25 metros? Bem, como você pode imaginar, o comprimento de uma piscina é bem maior que o tamanho desse jogador de basquete. Na verdade, a gente poderia ter vários desse jogador de basquete deitado aqui para chegar ao comprimento dessa piscina. Então, sem dúvida, essa piscina tem 25 metros.
Se fosse uma piscina de 25 centímetros, isso provavelmente seria mais ou menos do tamanho de um telefone celular, ou talvez menor ou um pouco maior, dependendo do celular que você está falando. Então, para uma piscina, a gente estaria falando em termos de metros. Agora, se a gente tivesse algum prédio, esse prédio bem aqui, e vamos dizer que é um edifício de 4 andares. Alguém poderia chegar para a gente e dizer que ele tem 15 alguma coisa de altura. Isso seria 15 metros ou 15 centímetros de altura? Bem, 15 centímetros é só se fosse um edifício feito de Lego. Um edifício real teria 15 metros de altura aqui nesse cenário. Agora, e se eu dissesse que o comprimento do meu polegar, esse polegar bem aqui que eu estou desenhando, é 5 alguma coisa? Isso seria 5 metros ou 5 centímetros? O que você acha que é? Bem, se fosse 5 metros, eu seria um gigante muito, muito grande. E o meu polegar seria o dobro, quer dizer, um pouco mais que 2 vezes a altura de um jogador de basquete bem alto. Então, não há dúvidas que isso daqui tem 5 centímetros, certo? Bem, eu espero que tudo isso que a gente conversou te dê uma ideia de metros e centímetros. E aqui na Khan Academy existem muitos exercícios para você praticar. Assim, você vai conseguir um pouco melhor estimar medidas como essas, ou ainda pensar sobre quando uma unidade ou outra é mais apropriada. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!